Eu nem ia gravar esse vídeo porque eu tô com pouco tempo, já é final de ano, já tenho pautas à frente, mas eu precisava conversar com vocês sobre arrependimento. Eu acho legal quando as pessoas se arrependem. Isso é sinal de crescimento interno, isso é sinal de evolução, isso é sinal de reciclagem de conceitos que estão velhos, arcaicos e mortos para receber novas informações da vida, novas opiniões, novas visões de mundo. Se arrepender é parte do nosso processo de crescimento. E Satya Nadella é um arrependido. Aliás, não só o Satya Nadella, como o próprio Bill Gates. Se bem que nesse caso o Bill Gates, mesmo se arrependendo, não tinha muito o que fazer porque ele não era mais o cara que controlava como a bola ia rolar dentro de campo. Vou me explicar melhor. Em 2013 a gente tinha o iOS, o Android e o Windows Phone. E a Microsoft também que tentou fazer parte deste mundo mobile, e assim, do modo Microsoft de ser. Foi lá, comprou a Nokia, colocou o Windows Phone nos smartphones da Nokia, que contavam com um Symbian que dava vários sinais de cansaço, mas aí o tempo mostrou que o Steve Ballmer, aquele careca lá do developers. Enfim, vocês entenderam? E não venham me encher o saco porque eu chamei esse homem de homem careca, porque eu sou careca. E eu sou careca por convicção desde os 16, 17 anos de idade. Então eu tenho lugar de fala sobre a calvície do Steve Ballmer. O Ballmer, além de odiar o Linux, ele pelo visto não gostava muito da Nokia. Então o que ele fez? Comprou a Nokia e pegou as patentes da Nokia para si. Patentes de telefonia que realmente valiam muito dinheiro. E aí o Steve Ballmer se aposentou da Microsoft, assumiu no posto de CEO da empresa o Satya Nadella em 2014. Ele encontrou aquela bagunça toda na gigante de Redmond e teve que tomar decisões drásticas, onde uma das decisões que ele tomou e se arrependeu foi justamente matar a Nokia e matar com o Windows Phone. Ele confirmou isso em uma entrevista recente para o Business Insider, onde ele falou sobre vários assuntos dentro da sua gestão à frente da Microsoft, que no ano que vem chega ao 10º ano, e o nosso amigo Satya Nadella fez um bom trabalho com a Microsoft, está fazendo um bom trabalho com a Microsoft. Ele transformou uma empresa de produtos, onde o Windows e o Office eram produtos caríssimos, para uma empresa de serviços, e agora todo mundo recebe as últimas versões do Windows de graça, seja porque comprou um computador novo, seja porque atualizou o antigo com uma licença válida, e o Office é um produto que eu uso porque ficou barato. A gente paga a assinatura, o direito de utilização do software. Tudo bem, a gente pode discutir que nós não somos mais proprietários de nenhum tipo de programa, e isso se aplica também aos jogos de computador, mas pelo menos a tecnologia se tornou um pouco mais acessível. Mais acessível do que o Office é o Google Docs, que é de graça. São as alternativas com Linux, que são gratuitas, ou o LibreOffice, o OpenOffice, todos gratuitos. Então, hoje temos alternativas que permitem que as pessoas se tornem mais pertencentes ao mundo conectado e podendo desenvolver as suas habilidades e talentos com os softwares que temos disponíveis. Sem falar que o Satya Nadella também mandou muito bem na divisão Xbox. A gente tem o Phil Spencer à frente, comandando essa divisão, mas nada do que o Phil Spencer fez, como comprar Activision Blizzard, fechar parceria com a EA, criar o Xbox Game Pass, fazer do console Xbox um player, uma alternativa de mercado sustentável, nada disso foi feito sem o aval do Satya Nadella. Satya Nadella com aquele ar zen, com aquela filosofia budista que ele traz dentro de si. Mas ele é um homem que se arrependeu de matar o Windows Phone e eu entendo esse sentimento de arrependimento. O Windows Phone não era um sistema operacional ruim. Em alguns casos, ele não só era muito promissor, como ele era melhor que Android e iOS em alguns aspectos de funcionalidade.
aquela interface baseada em tiles ou tijolos herdada do Windows 8, funcionava muito bem nas telas sensíveis ao toque. Eu entendo que não só o Windows Phone foi bem mais sucedido do que o Windows 8, como que essa plataforma poderia inclusive ajudar a aumentar a popularidade de um dos sistemas operacionais mais rejeitados da história da informática e da computação. Muita gente odiou o Windows 8 basicamente porque não entendeu o sistema operacional ou porque ele não estava preparado para o mundo que estava por vir. Na verdade, a Microsoft, assim como a Apple, que por outro lado tentou fazer com que o iPad matasse com o computador e construísse a era pós-PC, a Microsoft meio que não entendeu o que seria o futuro da computação ou dos desktops ou dos computadores portáteis, tentando forçar a barra com o Windows 8, que até poderia dar certo alguns anos adiante, com a popularização dos computadores com telas sensíveis ao toque, com uma melhor interação do usuário com esse tipo de linguagem ou de sistema operacional, que era uma coisa precoce. A gente mal tinha o iPhone no mercado e as telas sensíveis ao toque estavam chegando na informática de consumo. Então, a gente entende hoje que talvez, só talvez, o Windows Phone poderia ter ajudado o Windows 8. Mas, com aquela bagunça que Satya Nadella encontrou dentro da Microsoft, ele teve que matar esse sistema operacional. A Microsoft nunca abandonou como um todo o mercado de telefonia móvel. Eles bem que tentaram com o Surface Duo, um smartphone que não era com tela flexível, mas sim era um telefone com duas telas, com design dobrável. O dispositivo obviamente não deu certo, ele foi considerado um fracasso comercial, porque ele era feio, esquisito e tinha cara de protótipo. Vários outros smartphones com proposta similar, mas com tela flexível, eram muito mais vistosos e interessantes. E isso porque o Surface Duo também contava com Android, como várias outras plataformas que se aventuraram nesse formato de dispositivo. E aí eu tenho que citar a Samsung como a mais bem sucedida dentro dessa proposta de smartphone dobrável com tela flexível. Tudo bem, temos hoje a OnePlus, temos a Xiaomi, a Huawei, também com dispositivos dentro desse design, mas são os sul-coreanos responsáveis pelo Galaxy Z Fold 5, que são a principal referência hoje dentro do mercado de dobráveis. O que vem para o futuro da Microsoft dentro da telefonia móvel? Sabe aquele processo de compra da Activision Blizzard por parte da Microsoft? Então, as documentações internas revelaram coisas muito interessantes como um hipotético Xbox Phone, algo que estaria de alguma forma alinhada com o Xbox Cloud. Quem sabe a Microsoft aposte por essa frente, e o que também seria algo bem interessante para o ecossistema Xbox e para o mercado de videogames portáteis, mercado este que está em holofotes, que está em destaque, porque senão a Sony não teria investido no Project Q, que nenhum console portátil é. Porém, para uma empresa que hoje é de serviços, com foco, claro, no Office, no Windows, no Azure, que é o sistema, o serviço de armazenamento na nuvem, e no próprio Xbox, eu tenho dúvidas se existe espaço para um Xbox Phone. De novo, isso é rumorado, está dentro da zona de rumores, obviamente. Isso tem especulações, está no campo hipotético, não tem nada confirmado, mas que seria bem interessante seria. Eu não estou pedindo muito, Microsoft. É só um smartphone dedicado aos games. Outras empresas já fizeram isso. Se a Asus consegue fazer, se a Lenovo consegue fazer, por que não a Microsoft investir em um smartphone game para chamar de seu? De qualquer forma, é nobre ver como Satya Nadella demonstra arrependimento diante de uma decisão que não precisava ser tomada dessa forma. Ele foi obrigado a tomar a decisão, e quantas e quantas vezes nós tomamos decisões pela obrigação, pela necessidade e não por vontade própria. E o que é mais importante nessa história, durante anos nós ficamos imaginando que a culpa pela morte do Windows Phone era do Steve Ballmer. E por incrível que pareça, em um plot twist da vida, a gente vai ter que perdoar o Steve Ballmer por causa disso.
Na verdade, eu não vou perdoar, porque não só o developers, mas todo o atraso que o Ballmer representou para a Microsoft durante a sua gestão. Olha, é lamentável ver que esse homem ainda tenha algum tipo de relevância, né? Tenho pena do Los Angeles Clippers. Nunca vai ser campeão da NBA enquanto o Ballmer for o proprietário. Mas isso também é assunto para outro vídeo.